Olá a todos. Hoje eu gostaria de quebrar mais uma base. Eu já fiz 3 vídeos sobre anarcocapitalismo. Teve vários anarcocapitalistas aqui que vieram me xingar, etc. Eu não sei anarcocapitalismo, eu não li o suficiente. Eu quero falar para eles que eu não li nada sobre anarcocapitalismo. Eu sou um cara da prática. Eu sou um cara que viajou o Brasil inteiro, que fez negócios no Brasil inteiro e fora do Brasil. E eu tenho prática, eu não tenho o conhecimento de cardápio. Eu vou num lugar, eu peço a comida, eu como, eu não fico lendo cardápio, ok? Tem pessoas que leem cardápio e falam assim, nossa, agora eu matei minha fome. Eu li um cardápio que tinha um bolo de chocolate, frango, etc. Eu não sou o cara que lê o cardápio, eu sou o cara que come o bolo de chocolate e come o frango, ok? Sou o cara da prática. E as pessoas montam uma ideia assim toda num mundo idealizado, né? É uma ideologia, o anarcapitalismo, e é uma ideologia horrorosa. Então vamos lá. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando porque o Estado é moral, tá? Ao contrário do que os anarcapitalistas dizem. Mas vamos lá. Primeira parte. Os anarcapitalistas dizem o seguinte: você deixa a população vivendo, etc., sem nenhum Estado, sem nenhum poder envolvido, etc., tal. Isso vai dar tudo certo. E eu quero colocar no jogo da discussão do anarcapitalismo uma questão. Eu fiz um caso de anarcocapitalistas de sucesso, de uma cidade anarcocapitalista de sucesso, uma coisa maravilhosa. Eu tive viajando pelo Pará muito tempo atrás, e eu sou uma pessoa que sim, que eu vou num restaurante, eu converso com as pessoas, principalmente quando eu tô longe da minha família, né? E sento para tomar cerveja, etc, tal. E eu tava conversando com um cara que era o maior fazendeiro da região, tá? O cara, assim, imagina, um desbravador da Amazônia, do Pará, né? E assim, a conversa tava muito positiva, o cara é um cara legal, e a gente tava lá tomando uma cervejinha, tal, as pessoas vão se liberando mais para conversar, tal. E eu perguntei pro cara, pô, foi difícil abrir toda essa... Nossa, tem uma fazenda gigante, né? Gigante, todo mundo conheceu o cara. Como é que o senhor fez tudo isso, né? No meio dessas árvores enormes que tem por aí e tudo mais. Aí ele falou, eu não fiz sozinho, na verdade a gente fez em 4 famílias, a minha família e mais 3 famílias, e tava falando. Então eles foram para lá em 3 famílias, 4 famílias, ele mais 3, e assim, cada um selecionou uma área, eles resolveram trabalhar num núcleo, expandir cada um para um lado, tá? Abrindo uma área enorme, ok? Eles estavam abrindo uma área enorme e foi interessante. Porque foi o seguinte, eles abriram uma área enorme, eles mandavam aviões, tá? Para a região onde eles mandavam gasolina, eles conseguiram abrir uma pista de avião para pousar, eles conseguiram levar a família deles, conseguiram montar casa, começaram não sei o que tal, começaram a aumentar o número de funcionários e tudo mais, abriram uma área gigante assim, no meio da Amazônia, essas coisas que a gente vê no Globo Repórter e a gente não gosta. Mas era interessante o assunto. E eu falei, puxa, e essas outras 3 famílias estão aqui ainda? Ele falou, essas 3 famílias não estão mais aqui. Eu falei, desistiram do projeto? Como é que foi? E ele falou assim, foi assim, ó, a gente estava aqui no meio do mato, tal, a gente fez esse investimento conjunto, ficou 4 fazendas enormes. Aí eu estava aqui, a gente pensa assim, olha, sabe como é que é? O ser humano, ele pode ter algum problema, né? Os meus 3 amigos dessas 3 famílias eram muito legais, mas a gente estava tendo filhos, eu pensei assim, já pensou se daqui 15 anos, um desses filhos dele dá uma loucura e pensa, ao invés de eu dividir a fazenda do meu pai entre 3, 4 irmãos, que tal eu matar o meu vizinho e pegar a fazenda dele? Afinal de contas, não tinha papel, entendeu? Eles estavam abrindo a área para depois pedir para o governo depois de muitos anos, não é verdade? Então não tinha papel. Então ele pensou, já pensou se o filho de algum deles resolve fazer isso? Ou já pensou se algum amigo dele não é tão amigo e resolve, tipo assim, vou lá, mato aquele cara e pego a terra dele? Ele pensou isso, entendeu? Eu falei, cara, é verdade, já pensou? Ele falou, então, um dia à noite, eu peguei todos os funcionários, ele disse, ele foi até a fazenda dos 3 de madrugada e matou as 3 famílias. Tipo, ele falou, problema resolvido. Meu, ele fez exatamente o que ele falou que os caras podiam fazer, meu. Putz. E aí? Meu, tipo, esse cara já foi preso por outros motivos, etc, tal, pelo Estado, tá? Eu não acredito que até por esse motivo ele também já foi preso.
Imagino eu, porque esse cara fala um pouco demais. Mas a questão é o seguinte. Imagina, e nesse caso, como é que funciona o anarcocapitalismo? Funciona? Hã? Vamos lá, anarcocapitalistas. Vocês são pessoas que têm muita experiência, leram muitos livros. Me expliquem que livro a gente resolveria esse caso. Hã? Que livro? Pelo menos, vamos dizer assim, eles vão falar o seguinte para mim, mas espera aí, o Estado também não resolveu isso. Mas espera um pouquinho, o Estado não resolveu isso, mas o Estado não estava presente no lugar, no meio da Amazônia, que não tinha uma delegacia, não tinha nada ali ainda. A partir do momento que aquilo cresceu e hoje tem uma cidade, agora tem uma delegacia, tem policiais, tem um disque denúncia, tem um 191 ou 91, sei lá o que tem, mas tem um telefone para você ligar, tem pessoas para quem recorrer, não é isso? Como é que você explica isso no anarcocapitalismo, ok? Então, um caso interessante, não é o caso de quem lê cardápio, é o caso de quem come comida, tá? Não é o caso da teoria, é o caso da prática, tá? A prática mata qualquer teoria que não faça parte da prática, ok? Basicamente é isso, minha crítica ao anarcocapitalismo, e eu tenho ainda mais um caso que eu conheci no Brasil, de anarcocapitalistas malucões, ok? Por hoje é isso, muito obrigado.